para Silas. Chegou para ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo. Romário, agora Bebeto! Boa tarde pra você. Daqui a pouco a gente vai relembrar o gol de voleio do Bebeto em 89, golaço, né? Uma série especial com lances marcantes da última Copa América aqui no Brasil. E vamos falar também sobre a saída de Abel Braga do Flamengo que aconteceu agora há pouco. O Fluminense joga pela Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. É mais um teste para os goleiros do Fluminense, né? Um goleiro precisa ser bom com as mãos, certo? Sim, claro. Mas se algum dia ele sonhar em defender o gol do atual time do Fluminense, vai precisar treinar uma parte nova do corpo, os pés. É o que pede o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, em que o goleiro é posição estratégica na troca de passes entre os jogadores. Mas quando testados, tanto Rodolfo quanto Agenor não mostraram muita firmeza nos lances com os pés. E o pior aconteceu no último jogo do Flu pelo Brasileirão contra o Bahia. A bola já estava dominada com o Agenor, que não conseguiu driblar o adversário. Ele exige que o goleiro dele saia com o pé. Ele não quer que quebre a bola. Só que eu acho que ele tem um pouco de dificuldade com os dois goleiros que ele tem. Os torcedores aprovam o jeito de jogar. Gosto muito do estilo do Fernando Diniz. Mas por um outro lado, não estão confiando na maneira como os goleiros estão executando os planos. Eu, como torcedor, eu fico às vezes com medo de aquele recuo de bola do goleiro não sair jogando. Ricardo Berna já foi bicampeão brasileiro pelo Fluminense e teve seus momentos difíceis no clube também. Aqui no Fluminense parece que o goleiro não pode tomar gol, né? Contrata uma empreiteira para montar um muro ali na frente do gol. Seria uma pessoa bacana para conversar, caso os atuais goleiros precisassem. E é importante dentro de uma partida manter o equilíbrio, né, respirar fundo e dar sequência transmitindo, comunicando confiança, porque se o adversário percebe que você tem uma fragilidade, aí ele vai crescer. Fernando Diniz propõe inovações para o futebol brasileiro e elas, em algum determinado momento, vão ter que passar pelos pés dos goleiros. Acho que tem que começar na base, treinar com os pés, para quando chegar na fase profissional, o treinador não ter essa dificuldade. O STJD determinou que a CBF não homologue os pontos da vitória do Palmeiras em cima do Botafogo. O Botafogo quer que a partida seja realizada novamente, alegando que o VAR foi usado de forma irregular no pênalti do Gabriel no Daverson. O processo ainda não tem data para ser julgado. O Botafogo entra em campo hoje contra o Sol de América pela Sul-Americana. Olá, muito boa tarde a todos. Depois de 2 dias sem treinar, o Vasco se reapresentou nesta quarta-feira aqui no CT do Almirante e o técnico Vanderlei Luxemburgo quer recuperar o tempo perdido. Por isso, o treinamento dessa quarta vai acontecer em 2 períodos. Próxima partida do Vasco é o clássico contra o Botafogo, domingo às 11 da manhã no estádio Newton Santos. O clube emitiu uma nota repudiando as declarações do prefeito Marcelo Crivella, que durante um evento no Palácio da Cidade citou o Vasco ao se referir à ciclovia Tim Maia. Segundo o prefeito, a instalação vive caindo e por isso poderia ter seu nome mudado para ciclovia Vasco da Gama. Vale lembrar que 2 pessoas morreram em um dos desabamentos da ciclovia em 2016. Amanhã, o prefeito vai se encontrar com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Os dois vão se reunir no Palácio da Cidade, onde será assinado o termo de cessão para a construção do novo CT do Vasco. Globo Esporte de volta e o técnico Abel Braga vai pedir para sair do comando do Flamengo. Vou conversar com o Edson Viana, que está lá no Ninho do Urubu. Essa é a informação. O Abel não vai ser mais técnico do Flamengo, né, Edson? Ô Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a situação do técnico Abel Braga aqui no Flamengo foi muito difícil, muita pressão. E segundo a apuração do Globoesporte.com, ele decidiu deixar o Flamengo ainda hoje. Está previsto que o Abel venha aqui ao Ninho, porque tem treino às 3 horas da tarde. Ele vai conversar com o elenco e só então tomar a decisão definitiva. Ele passou a não falar a mesma língua que a diretoria, houve muita pressão por causa dos resultados e do desempenho do time. Por exemplo, essa semana, quando ele anunciou que iria colocar um time reserva no sábado contra o Fortaleza,
beleza, já que tem jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil semana que vem, isso desagradou a diretoria, queria que ele colocasse um time titular, não deixasse o Brasileirão em segundo plano, enfim, esse é só um dos exemplos. Nesse momento, segundo a reportagem, o preferido do Flamengo é o português Jorge Jesus, o técnico que foi muito campeão em Portugal, no Benfica, no Sporting, e o último trabalho dele foi no Al Hilal da Arábia Saudita. O Abel, nessa passagem pelo Flamengo, ele teve 32 jogos, 19 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, foi campeão carioca e do torneio da Flórida. Escobar. Valeu, Edson Viana. Informação, então, quentíssima. E Abel vai deixar o Flamengo. E o técnico português Jorge Jesus mandou uma mensagem para o nosso comentarista, colega Maurício Noriega, sobre esse assunto. Uma surpresa para mim, eu neste momento estou em Portugal, não tenho conhecimento de nada. Pelo contrário, estou a falar com alguns clubes, não tem nada a ver com o clube que me está a falar, neste caso o Flamengo. Agora todo técnico que cai no Brasil, Jorge Jesus é o primeiro nome a ser falado. O Ricardo, #GE, sobre o desempenho do Flamengo com o Abel, né? Ano passado o time jogava bem, aí nos jogos decisivos perdia. Esse ano o time joga mal, chega nos jogos decisivos e ganha. E o Júnior no começo estava bom, depois piorou, aí estava ruim, ficou bom, agora parece que está ruim de novo. Não entendi muito bem, mas é mais ou menos por aí mesmo. Olha só, faltam 16 dias para a Copa.